Olá, eu sou a professora Áquila e esse canal é o Dicas da Pro. Hoje irei demonstrar como que eu estou organizando as aulas, pois depois que iniciamos esse novo semestre, muitos alunos nunca tinham tido a experiência, né, com o Teams, com a ferramenta, então eu mudei um pouquinho a organização e a estrutura do conteúdo de como eu compartilho na ferramenta. Então, só para termos uma introdução, vou entrar aqui, ó, no Teams, web mesmo. Tenho ele na máquina, fiz o download, mas eu gosto bastante aí dessa opção web. Então, vou demonstrar para vocês que para cada equipe eu sigo a mesma estrutura, certo? Então, vou aqui nessa primeira matéria, que é a primeira matéria que eu tenho às segundas-feiras, por exemplo. Então, vamos lá. Como que eu divido, né, a estrutura do conteúdo? Quando é criada a equipe já vem com um canal criado, que é o canal geral. Esse canal geral, eu deixo o quê? Eu deixo disponível apenas recados, avisos, informações, horário do semestre, e a coordenação também pode acessar aqui o meu geral quando eles quiserem conversar com a turma. Então, esse canal aqui é o canal geral, onde eu e a coordenação têm acesso para estar conversando com os alunos, dando avisos e orientações, que fica na aba Postagens. A aba Arquivos é uma aba que nós podemos trabalhar e disponibilizar os arquivos em PDF ou outro conteúdo dentro aqui do material da aula. Eu insiro também aqui e eu faço a mesma organização de estrutura que eu faço aqui referente aos canais. E a outra aba que eu utilizo aqui em geral é a aba das tarefas. Como que eu organizo as minhas tarefas? Eu sempre deixo a tarefa numerada, então coloco tarefa avaliativa 1, né? Aí eu coloco o tema e até a data de entrega. Aí no caso aqui, vamos colocar a exibição como aluno, deixo as orientações, né? Algo que eu já tenha conversado também com eles na conferência, e eles têm como desenvolver a tarefa e fazer a entrega. Então, o canal geral, ele é um canal para avisos mesmo, onde eles conseguem observar aí todas as orientações por mim, como professora, e também da coordenação. Aí, os outros canais que nós temos aqui foram criados por mim. Por exemplo, o Cafezinho. O Cafezinho é um espaço que eu deixei dedicado para que eles conversem e interajam comigo e com eles referente a assuntos talvez não tão pertinentes ao conteúdo da matéria, mas que eles possam aí interagir entre eles. É claro, tem sala que utiliza mais do que outras salas, mas é um espaço bem legal, onde eu vejo que a maioria das salas estão aí interagindo. O outro canal que eu achei bem interessante, bem válido, é referente ao canal de dúvidas. Então, nesse canal de dúvidas é onde eu centralizo todas as dúvidas que eles têm, né? Então, eles vão lá, fazem um post e eu respondo. E além de eu responder, os outros colegas também comentam, e às vezes eles falam que é a mesma dúvida do colega e um ajuda o outro, e a gente consegue aí ter uma interação maior com esse canal, tanto com cafezinho quanto com dúvida. O outro canal que eu criei e deixei como diferenciado seria os das reposições. Então, toda reposição eu coloco reposição de aula e coloco a data, que será referente ao dia tal, né? Todos, porque assim fica mais fácil para eles verem que aquele dia é um dia diferente, é um sábado letivo, né? Então eu vou e faço a solicitação, explico para eles o que eles devem desenvolver. Agora, para a estrutura, né? Acredito eu que seja o principal item que tenha melhorado muito, muito, muito a orientação dos alunos. Quando eles chegam no Teams, eles entendem que existe uma estrutura e se eles seguirem aquela estrutura, eles não vão ficar perdidos.
Então, para diminuir a ansiedade deles, porque eles não sabem como que vai ser a aula, como que começa, quando, se vai ser por videoconferência, se não vai, se vai ser só por chat. O que que eu observei? Todo começo de aula, um pouquinho antes, 10 minutos antes, ou no horário que inicia a aula mesmo, eu faço uma postagem de anúncio. Coloco uma capa bonita com uma imagem, uma ilustração do próprio Teams e eu sempre coloco a aula e o número daquela aula. 1, 2, 3, 4, 5 e a data daquela aula. Também comecei a colocar o assunto da aula. Aí eu vou, dou bom dia, boa tarde ou boa noite para eles, chamo eles marcando a turma e falo, né? Descrevo como será a aula daquele dia. Então, por exemplo, nessa daqui que foi a primeira aula com eles, eu expliquei que a nossa matéria era tal, são 2 aulas e meia por semana, e nós iríamos nos apresentar e ver aí as bases tecnológicas, que é o conteúdo. E nós iríamos iniciar aí a conferência às 10h25 ponto, e aí ela também ia ficar gravada. E enquanto isso, era para eles fazerem download, pois eu ia falar para eles conversar sobre essas duas ferramentas, as quais nós iríamos aí nós vamos, né, utilizar durante o semestre. E também deixo o horário da aula falando que é nesse horário que eu estarei de plantão referente às dúvidas. Então, esse post aqui inicial é muito importante para eles entenderem que a aula tem essa estrutura. E aí a gente conversa, faço a conferência, né? A conferência aqui ó, ficou gravada, nós temos todas as interações, conversamos sobre o conteúdo. E se tem algum conteúdo, alguma imagem do tipo, eu faço apenas um post colocando aqui o tema, né? Referente ao conteúdo que eu quero disponibilizar. Eu coloco imagens, por exemplo, ou até às vezes PDF, porque é mais fácil. Também, o que eu estou fazendo? Tarefa. Eu quis dar uma tarefa para eles que nós iríamos falar no mesmo dia, né? E eu queria ver qual era o nível deles, e aí eu pedi para eles desenvolverem essa tarefa durante a aula. Então eu coloquei aqui, tarefa aula 1, dia 17/8. Então eu pedi para eles fazerem, né, essa tarefa como treino e pedi para eles postarem a tarefa nesse post. Existe a tarefa, mas eu queria que fosse algo mais prático, para que um olhasse o conteúdo do outro, como que desenvolveu, para eles se ajudarem mesmo, para compartilhar ideias. E eles fizeram isso, né? Comentaram aqui e colocaram o exercício proposto de revisão. Na aula 2, a mesma coisa, e a data. E aí eu vou novamente, falo como que será a estrutura da aula, falo qual é o horário que nós iremos conectar e fazer a conferência. Aí eu sigo qual a orientação. Eu passo para eles uma videoaula que eu gravei, que está no YouTube, passo o link. Eles assistem essa aula e depois de meia hora, mais ou menos, dependendo do tempo do vídeo que eles já assistiram, eu volto, faço uma conferência com eles, uma videoconferência, e a gente sai tirando as dúvidas, né? A gente conversa um pouco sobre os pontos conceituais que nós trabalhamos na videoaula e aí depois eu proponho a tarefa para eles. Por exemplo, aqui, tarefa da aula 2. A tarefa da aula 2, ela está onde? Ela está lá no nosso post de tarefa, mas eu deixo aqui para eles saberem que na aula 2 teve uma tarefa. É só eles clicarem com o link e aí eles acessam a tarefa que foi postada lá em tarefas mesmo e eles conseguem visualizar e desenvolver essa tarefa. Então, essa organização tem ajudado muito, muito mesmo no desenvolvimento do curso e eles estão tendo aí bastante facilidade em utilizar. Outra coisa que também que está sendo muito válido é referente às chamadas. Aqui, por exemplo, nesta aula, ó, eu tenho aula 3, 31/8, Insert e Select. Toda vez que depois que eu posto o conteúdo, como que será a aula, eu venho e crio aqui, ó, em reunir,
eu vou e agendo uma reunião e eu agendo para aquele horário que nós combinamos. Então, no caso, eu agendei para as 10 horas. Então, quando foi criado isso daqui, todos receberam um aviso. Quando falta 15 minutos ou 10 minutos, também todos recebem esse aviso, porque fica lá no calendário e fica guardada aqui na sua aula. Então, essa estrutura é bem bacana para eles se organizarem. Então, além do post que eles têm, né, falando como que será a aula, quais são as instruções da aula, eles têm aqui a conferência com o mesmo nome, né, com a mesma data e com o mesmo conteúdo, sempre relacionado, porque quando eles vão rolar aqui todo esse conteúdo, eles conseguem se encontrar por meio desses posts, ó, aula 3, ó, tarefa aula 2, tarefa aula 1. Então, eles conseguem se organizar melhor com essa estrutura. Pelo menos essa é a minha experiência. Em setembro, irei aí continuar nessa mesma organização. Então, é dessa maneira que eu organizo o conteúdo. Vou mostrar aqui para vocês mais um, né? Para vocês verem que é em todas as minhas equipes, né? E aí a gente conversa lá no cafezinho. As dúvidas também acontecem em todas as matérias. E aí nós temos aí sempre a aula, né, e o conteúdo pertinente àquela aula. E a gente vai se organizando e vai fazendo aí acontecer, e nós vamos construindo o nosso conteúdo, né, também aí no Teams. Então, quis compartilhar essa experiência com vocês. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dificuldade, também posso estar compartilhando aí como faz alguma coisa, tarefa, se vocês ficarem em dúvida, o que vocês acharem que seja bom eu compartilhar, por favor, coloque aí nos comentários, ou então entre em contato comigo para que eu consiga compartilhar essas experiências e que ajude aí cada vez mais os professores e os alunos, principalmente na organização e utilização da plataforma do Teams. Até mais!